Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria 25 anos. Ampla Móveis. Capuani Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista, implantodontista. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Olá, estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, com realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e com os nossos apoiadores Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Galeto de Paolo, Capuani Imóveis, Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol, Mariana Araújo e Telas RS. Hoje nós estamos aqui com um artista da fotografia. Vou apresentar para vocês o Carlos Donaducci e nós vamos conversar um pouco com ele sobre os trabalhos que ele tem feito e também como é a vida dele como artista e os estudos que ele tem feito. Olá, Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Lígia, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando contigo. Obrigada também por ter aceitado o convite. E eu gostaria que tu te apresentasse, então, dissesse a tua formação, né, e o teu gosto pela fotografia. Mas, enfim, onde tu estudou, tu fez um curso de artes visuais, é isso? Sim, eu iniciei em 2007 minha graduação aqui em Itamari, na FSM. No começo ainda era um pouco indefinido para mim esse gosto pela fotografia, então foi algo que surgiu ao longo do curso mesmo. Eu não entrei lá pensando nisso e, de acordo com as disciplinas, fui conhecendo um pouco de cada linguagem, enfim, e em um certo momento a fotografia surgiu para mim como um experimento numa das disciplinas e eu acabei levando aquilo um pouco mais a sério. Então, para mim, assim, eu sempre acabo comentando que a fotografia ela foi um certo achado. E aí desse achado eu fui desenvolvendo um trabalho de acordo com as disciplinas, até que isso mais próximo do final do curso, eu tive a escolha, então, não, vai ser a fotografia que eu vou desenvolver meu TCC. E aí eu marco, assim, mais ou menos já do sexto semestre para o final, de ter encarado mesmo a fotografia como a minha linguagem para desenvolver uma pesquisa em arte. Quantos anos é o curso? O curso ele tem 4 anos, eu acabei fazendo em 5 por algumas escolhas, assim, algumas mudanças. Então, quando tu entrou em artes visuais, por que tu escolheu artes visuais? Talvez por um amor à arte, mas não exatamente pela fotografia. Tu lembra, assim, na tua infância ou adolescência, alguma relação com a fotografia? Foi uma escolha ou foi uma escolha mesmo dentro do curso? Foi mais dentro do curso, assim, realmente quando eu entrei, talvez o que tenha me chamado para as artes foi o desenho. Na época era algo que eu gostava bastante. E uma outra, assim, depois pensando, imaginando por que dessa escolha, no colégio, assim, no ensino médio, as aulas de literatura me chamavam muita atenção e eu fui descobrir que era porque tinha arte envolvida também nas aulas. Sim. Porque não tinha, a questão da educação artística não era tão desenvolvida na época, assim, então era na aula de literatura que as leituras sobre arte me chamaram a atenção.
E a fotografia nesse momento ainda não era, assim, eu não tinha descoberto. Leituras sobre arte que também te chamavam a atenção. Sim. E interessante o desenho, porque o desenho, ele também no cinema, muito antes e até hoje, ele é muito usado no cinema, né, para formar às vezes os filmezinhos de desenhos, né, e a gente quando criança também desenha, então foi através do desenho que tu foi para artes visuais e depois a fotografia. E como é que foi a tua graduação, assim, aí tu escolheu a fotografia, porque aí a gente define no curso e faz um TCC, né? Isso, no momento, na época, o curso não tinha professor de fotografia, eu acabei optando pelo ateliê de design da estamparia, mas sempre tentando intercalar com a produção em fotografia, que ela era até aquele momento mais... ela não era exatamente o tema fundamental, o tema primeiro da pesquisa, mas ele sempre acompanhava o trabalho. Porque como que tu usava fotografia? Design de estamparia é belíssimo também. Ela entrava mais como muito. um apoio. Eu lembro que no 6º semestre a professora pediu para a gente desenvolver uma prévia de um TCC. E aí eu consegui juntar um pouco o trabalho de desenho para fazer as estampas. Eu trabalhei muito com questões voltadas para a música, para a cultura pop. Então, essas estampas geraram camisetas e eu fiz um ensaio com fotos das pessoas usando. Então, eu tentava sempre associar um pouco. E, ao mesmo tempo, eu vinha desenvolvendo um trabalho com fotografia analógica mais experimental. E aí, eu sempre tentei colocar esse trabalho, de alguma maneira, junto, porque eu já pensava na fotografia, já isso mais para o final do curso, pensando na pós, que num possível mestrado, a minha ideia, assim, aí sim seria partir para a fotografia mesmo. Sim, porque a fotografia, ela é muito usada em muitos cursos, em muitas graduações. Eu me lembro como arquiteta, nós usávamos muito a fotografia nas pesquisas de campo, né? Depois a gente também fazia pesquisas de arquiteturas, enfim, fazia análises, né? E até hoje como profissional a gente usa o antes e o depois, né? E tem inclusive fotógrafos especialistas só em fotos de arquitetura, tu deve saber isso, inclusive eu conheço um que tem um sobrenome muito similar ao teu. Então, a fotografia, claro que depois, mais adiante, nos próximos programas, a gente vai explicando também onde nasce a fotografia, porque a fotografia, ela nasce mais na idade do século XX, né? Ela não é muito antiga, ou em 1800, ela é uma descoberta que depois vai se tornando e vai se aprimorando. Inclusive, hoje nós temos as câmeras digitais, mas antes tinha a Polaroid e tal, que tu fez alguns estudos sobre isso, né? Sim, nesse período final da graduação, também com a entrada de um professor substituto na época, foi logo mais no final que eu tive a experiência de trabalhar mais num laboratório. E aí foi esse momento de experimentar mesmo. Então, foi fotografia analógica, digital, de Polaroid também. E ali foi um período que tive mais tempo para isso. Então foi uma paixão que foi aumentando, digamos assim. Tu foi conhecendo aos poucos, usando inclusive a fotografia para alguns trabalhos, e depois foi aprendendo como é que tu reproduzia as fotos, né? E digamos que foi uma paixão que foi aumentando, né? Isso. Nós vamos fazer um breve intervalo, e nos vemos no próximo bloco. Continuamos conversando com Carlos Donaduzzi. Até mais. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras. Mariana Araújo. Telas RS. Azione Consultoria. Ampla Móveis. Capoane Imóveis. Casa de Paolo. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol. Clínica Lírios. A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, porque eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências.
querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter, e não o cliente ter que se adaptar ao mercado, e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, com o apoio de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Galeto de Paolo, Capuani Imóveis, Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol, Mariana Araújo e Telas RS. Hoje nós estamos aqui com Carlos Donaduzzi, um artista que tem um especial trabalho sobre fotografia ou com fotografia. E eu o convidei porque eu estive na exposição do Carlos no MASME, em Santa Maria, no Museu de Arte de Santa Maria, e apreciei suas obras, gostei do trabalho dele, me chamou a atenção algumas coisas, tive alguns questionamentos e o convidei para a entrevista para nós conhecermos um pouco mais, aprofundando o trabalho dele e conhecer um pouco mais dessa técnica da fotografia, que também é uma arte. Carlos, gostaria que tu falasse um pouco então, além da tua graduação, tu fez um mestrado, está cursando doutorado. O mestrado tu fez na UFSM, o doutorado na URGS, em Porto Alegre, né? E que gerou um material, um trabalho, onde tu faz essa exposição, né? Que teve uma curadora, né? Tu pode mencionar o nome dela. E eu gostaria que tu explicasse um pouco, então, as tuas obras, que nós temos um nome aqui, Do Outro Lado do Silêncio. Então é o nome de uma série e também o nome que gerou a exposição que esteve em maio no MASME. Fala um pouquinho para nós sobre esse teu trabalho e depois eu vou te fazendo algumas perguntas também. Tá. A exposição ela surgiu agora no mês passado, no mês de abril, através de um convite da professora Nara Cristina Santos, que é professora do curso de Artes Visuais da FSM. Ela foi minha orientadora no mestrado. E o convite dela, junto com o museu, com o MASME, foi para apresentar então um pouco da produção que eu tinha realizado aqui no mestrado, que eu finalizei em 2014, um pouco do que eu tenho desenvolvido agora, e também uma produção paralela que eu já tinha, mas que não entrava na academia, mas que ela conhecia também. Sim. Então foi um pouco mostrar o que eu trabalhei com fotografia até hoje. Então essa primeira série são das fotos do mestrado, são fotos que eu realizei debaixo d'água, é um trabalho então que foi desenvolvido aqui na cidade. Tem esse trabalho mais atual, ele está voltado para algumas questões um pouco diferentes, que é pensar um pouco sobre o cotidiano atual, da interferência, da relação das pessoas com a tecnologia, com as redes sociais. Ele é um pouco uma crítica assim, desse momento. Eu vejo que tu coloca bastante o celular nas tuas fotos, que é essa crítica que tu faz das pessoas voltadas muito para esse momento tecnológico, né? Que elas estão sempre olhando para uma tela, digamos assim. Exato. E ela tem uma referência bem grande na história da arte. Assim, me baseio muito em pinturas dos anos 20, 30, 40. De artistas que também que pintavam as mudanças daquela época. Sim. E eu faço uma relação que é uma atualização que a gente está passando agora, só com novos instrumentos. Sim. E na exposição também, além desse trabalho, eu tenho um trabalho com fotografia Polaroid também, que eu já vim desenvolvendo desde 2012.
e um trabalho em vídeo analógico que também é da época do mestrado. Então, é um pouco decado ali. Eu observo, assim, percebi, eu gostaria que tu falasse, assim, um pouco por que tu escolheu Embaixo d'Água. Eu visitei a exposição, me chamou a atenção que eu via as borbulhas, né, de água, eu percebi pela foto que as pessoas estavam embaixo d'água, comendo pipoca, né, algumas coisas me chamou a atenção, que até eu fui conversar contigo, né, na exposição. Então, eu queria que tu explicasse, assim, como que tu fez e por que tu escolheu Embaixo d'Água, mostrando as pessoas comendo e fazendo outras atividades, que eu não lembro agora quais são as outras. São atividades bem banais, assim, na Tocando série. Violão, Tocando violão, né? Tem Tocando violão. comendo, tem tomando chá, enfim. Na época surgiu um pouco como tentar dar ênfase a algo que é tão comum e que talvez a gente não perceba durante o dia. Algumas situações que a gente faz no automático, que às vezes a gente acorda e vai tomar café e a gente nem percebe que fez isso ou como fez. Então, na época, eu estava pensando muito nisso, de pegar essas pequenas cenas do cotidiano e levando elas para a água, eu acreditava que isso iria trazer um certo impacto, porque se torna estranho, se torna impossível fazer aquilo. Sim, ou seja, não, né, a minha percepção, cada artista tem uma, ou seja, por que eu não como pipoca embaixo d'água? Mas será que eu não poderia tocar violão embaixo d'água? Seria isso? Ou tirar a pessoa da mesmice? Seria um pouco tirado do comum, assim, era pegar algo tão comum e levando para esse ambiente causa um certo estranhamento também. Por que está acontecendo isso debaixo d'água, né? Então tem um pouco também da questão estética, que a água também, ela traz uma certa dificuldade, assim, foi um trabalho que foi bem difícil de fazer, porque era 4 horas para uma fotografia ficar boa, mais ou menos, cada ensaio. Olha só. Porque o corpo não está tão acostumado a ficar debaixo d'água, porque o ar faz muita falta para nós, né? É verdade. Então tinha um pouco mostrar essa dificuldade e ao mesmo tempo tentar fazer com que isso fosse algo simples, fosse algo mais suave também. Então as fotos que estão na exposição mostram as pessoas com um ar assim de tranquilidade de estar ali. Mesmo ficando um tempo embaixo d'água. Alguns segundos sem ar. Mas assim, a gente sabe que não é assim, que enfim, a gente mergulha por alguns segundos e não... Sim. E o que me chamou a atenção também nas obras do Carlos foi a cor que ele usou nas fotografias. Gostaria que tu explicasse um pouco, nos contasse por que daquela cor, porque me chamou a atenção, assim, pareciam fotografias mais envelhecidas, né? Elas tinham uma tonalidade mais parda. E ele me disse que não eram, que tu tinha feito agora há pouco, mas tu deu aquela tonalidade. É isso? Através de filtros ou de quê? Tem um pouco... eu comecei a série fazendo fotografia analógica, debaixo d'água também, e parti para digital, porque naquele momento eu estava trabalhando com as duas técnicas. E foi uma referência da fotografia analógica mesmo, porque eu queria um pouco trazer uma cara um pouco mais analógica para o digital. Naquela época eu estava pensando muito nessas discussões assim, entre... Porque a série completa, enfim, ela também traz um pouco da fotografia analógica, um pouco do limite do filme, que a gente não tem tanto controle sobre, sobre ele. Então, tu podia explicar um pouco o que é a fotografia analógica e a digital, porque a analógica ela tem um certo limite, que é por causa da câmera. E eu sempre gostei de trabalhar com isso. Na minha graduação, eu trabalhava com câmeras que eram super limitadas, assim. Então, muitas vezes elas tinham só o disparador e 2 ajustes na lente, assim, de foco. Então, tinha que extrair daquelas poucas funções a criatividade. E um pouco veio disso, assim, de tentar trabalhar com as limitações do aparelho e tentar tirar algo dele. Então, vocês observam que o artista, ele cria, ele recebe a informação intuitiva, mas nem sempre ele tem o aparelho ou né, no momento para satisfazer aquela sua criação, mas ele encontra um caminho. A criatividade é muito bonita por isso. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos para o próximo bloco conversando com Carlos Donaduzzi. Até mais. Programa Lídia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras. Mariana Araújo.
Telas RS, Azione Consultoria, Ampla Móveis, Capuani Imóveis, Casa de Paolo, Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol, Clínica Lírios. A Artestilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Artestilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Artestilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Estamos de volta apresentando o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, com realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, com o apoio de Ampla Móveis, Artestilo Molduras, Azione Consultoria, Galeto de Paolo, Capuani Imóveis, Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol, Mariana Araújo e Telas RS. Vamos continuar a nossa conversa com o Carlos Donaduzzi e eu gostaria de falar para vocês que a fotografia, ela é uma arte e na arte da fotografia nós encontramos todos os elementos que se pinta um quadro, que se faz uma obra, né? Os elementos estéticos, nós temos aqui luz, sombra, cores, composições, a posição dos elementos. Então, na fotografia nós encontramos todos esses elementos que dão a estética ao trabalho. Carlos, eu gostaria que você nos contasse um pouco, eu vi lá na exposição, que você apresentou uns vídeos, eram 3 vídeos, né? Tinham 3 notebooks e passava uma história ali. Gostaria que tu nos contasse um pouco o propósito, o objetivo desses filmezinhos que como é que tu fez? Tu fez fotos e montou filmezinhos e contou uma história. Eu não me lembro do nome das histórias, mas queria que tu falasse um pouquinho para nós. Tá, aqueles vídeos, eles partem dessa mesma ideia que eu tinha comentado antes sobre trabalhar com as limitações da câmera. Eles foram feitos com essa câmera aqui. Ela é uma câmera super simples, ela usa um filme de fotografia mesmo, aquele filme 35mm, só que ela trabalha com filme na vertical, então com essa manivela a gente vai tocando o filme. Aquele filme de rolo. Isso, aquele filme de rolo. Então ele acaba, é uma câmera que foi lançada acho que em 2012, mais ou menos, 2013, mas ela remete muito à origem do cinema também. E numa época que a gente trabalha com câmeras Full HD, enfim, com 30, 60, 120 quadros por segundo, com uma imagem super fluida, essa câmera faz 4 quadros por segundo, então é uma imagem mais travada, que também remete um pouco dessa tradição do vídeo quando ele surge também. Então esses vídeos, quando eu fiz ele, foi pensando um pouco nesse limite também, assim, dessa imagem que ela é um pouco mais parada. E as imagens, o tema deles também fala um pouco disso, fala um pouco da vida um pouco mais devagar, sem tanta pressa. Então eu tentei juntar um pouco da técnica do filme, enfim, com uma ideia também de tirar um pouco dessa pressa do cotidiano atual. Então tu fez as fotos, montou os filmes e eu me lembro que tu te remete a algumas histórias, a lembranças, né? Vamos ficar mais um pouco, alguma coisa assim. Tem um que eu vou guardar, assim, que é um vídeo mais do mar, assim, das pessoas brincando no mar, enfim. É um pouco desses momentos, assim, que as pessoas te desligam um pouco da vida na cidade e se soltam na natureza também. Sim. E o outro foi um vídeo que eu fiz aqui na cidade, que foi filmando
desde criança jogando futebol no Parque Itaimbé, nas quadras, dos balões, enfim, que tinha o festival na época, assim, então são várias cenas das praças da cidade, assim, então de alguns momentos que acontecem nesses espaços mais desabitados. Sim. E também tu usou essa técnica da cor, né? Porque elas têm uma cor, assim. Esse parte do filme mesmo. Eu trabalhei com filmes muitas vezes vencidos, assim, Ah, é? que eu tenho enfim, uma vontade que vem da parte experimental da fotografia, de pesquisar sobre essas possibilidades, assim. Então, por muito tempo, eu comprava filmes e identificava eles, ou tentava alterar a imagem. Então, com Sim. técnicas de lavar o filme com sabão, enfim, depois secar. Então, são várias técnicas que existem para tirar do filme uma cor que não é dele, que não é de fábrica, assim. Interessante, porque é quase que uma pintura, né? Essa tua vontade de mudar um pouco é quase que como se a gente tivesse um pouco de tintas e pudesse mexer naquilo. A diferença que eu acho que talvez assim, que a gente não tem tanto controle, assim, a gente mexe no filme, o filme é um material químico, né? Ele vai passar por químicos, etc. Sim. Então tem até um certo momento tem essa vontade de alterar, mas tem uma falta de controle também. Sim. Porque após ser revelado, a gente não tem mais como Não. alterar. É. E eu não queria alterar isso no computador também. Eu queria deixar como ele saiu da revelação. Sim. Falando em computador, fala um pouco para nós, assim, como é que tu vê essa questão, porque a fotografia é muito usada nas redes sociais, né? E às vezes com arte, às vezes não, mas ela é um elemento que é usado hoje em dia, né? Então, como é que tu vê, isso faz parte do teu novo projeto do doutorado? Sim, faz um pouco questionar o papel da fotografia atualmente. Sim. E aí eu tenho como base alguns autores que comentam que essa fotografia das redes sociais já é uma outra coisa, que ainda não se sabe o nome, que provavelmente com o tempo a gente vai descobrir, Sim. mas porque ela não é feita e não é divulgada com interesse na imagem, mas sim de dizer que alguém está em determinado lugar fazendo determinada coisa, enfim, participando de algum evento. Ela é uma linguagem, digamos, né? Ela é usada para informar. Isso, eles têm um autor que fala que ela é um atestado de presença. E Estou aqui. Estou aqui e ainda não se chegou a uma conclusão de que imagem é essa, então... E o selfie, tanto faz. Tem um pouco isso também. O selfie Ele também. comenta, esse mesmo autor fala sobre o selfie, a diferença do selfie com o autorretrato, né? Isso. Que de uma maneira mais simples, o autorretrato na história da arte é quando o artista, enfim, se coloca diante do mundo, né? Então ele quer mostrar ele, mas no mundo que ele vive. E o selfie, na verdade, a gente esconde o mundo, porque aparece muito mais o nosso rosto do que o fundo. Então o narcisismo. É um pouco da negação do mundo, né? Sim. Me chamou a atenção que o Carlos falou que na fotografia, então, se remete um pouco àquela expressão dos artistas, não só no século XX, mas também no Renascimento, em outros momentos, até quando não existia fotografia, que eles pintavam o que estava acontecendo, né, na época. Então, antes da fotografia veio a pintura e depois vem a fotografia. Mas eu gostaria então que tu falasse onde estão as tuas obras agora, que podem ser vistas, né, depois da exposição do MASME, para que as pessoas possam também ter o privilégio de olhar tudo isso que nós conversamos e analisar, ter as suas próprias percepções. Sim. Algumas das obras, então, elas fazem parte do acervo da Moblanc, que é uma galeria de Santa Maria, da Andrea Capsa. Então tem algumas ali e a maioria da minha produção, enfim, eu tenho no meu site também. Então, se alguém tiver interesse em conhecer, pode acessar o site, que lá tem um pouco de tudo, assim, com alguns textos também, com um pouco da pesquisa teórica também. Sim. Do Qual é o teu site? Como é? dzcarlos.com. dzcarlos.com. Certo. Então, o teu trabalho agora segue... Tu trabalha como também fotógrafo? Como é que tu faz? Ou tu tá nesse momento só estudando? Eu tô nesse momento só não, doutorado. porque ele toma o tempo inteiro, né? Só mania de como diz nosso contrato, é uma dedicação exclusiva também. Sim. Tu dá aula também? Não, agora eu tô na pesquisa... Tô produzindo mesmo. Sim. Meu prazo Tu é bolsista, então? Sou bolsista lá na URGS. Tá bem. Meu prazo é 2020, é metade do ano.
Então, estou no momento de produzir a parte prática e também a parte teórica. Então, Sim. Mas já deu aula? Já dei aula Já também. deu aula. Não aqui na cidade, mas Tu em outros ensina lugares. fotografia? Tu Sim, ensina? seguido eu participo de oficinas, enfim, de semanas acadêmicas, dando alguns cursos de fotografia também. Já teve apresentações, assim, em congressos? Ou Já também. Isso é bom, né? Porque mostra também o trabalho. E como pesquisador também é importante, né? A gente tá se dedicando e trazendo novidades, né? Carlos, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Foi um prazer falar contigo. Te desejo sucesso em um bom trabalho. A gente pode se ver outras vezes também. E agradeço a presença de todos e a gente se vê no próximo programa. E eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria 25 anos. Ampla Móveis. Capoane Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista, implantodontista. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia.